Lá, queridos, como o vídeo ficou muito longo, nós decidimos dividir esse vídeo em duas partes. Então, amados, as pessoas, infelizmente, elas deixam se levar por essas coisas. É amuleto, é coisa ungida, coisas que não tem necessidade, pessoal. Você tem que entender que naquela época não havia o Espírito Santo, queridos. Naquela época o Espírito Santo não estava no nosso meio. Então algumas coisas da época eram necessárias para despertar a fé das pessoas. Naquele tempo não havia palavra, pessoal. Não havia Bíblia. Então era tudo muito escasso. Só que depois que o Senhor Jesus Cristo, ele fez o quê? Ele morreu na cruz, ele foi assunto aos céus, ele mandou o seu Espírito. Então não existe mais necessidade desse tipo de coisa, pessoal. Não existe. Hoje em dia a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, Cristo tem que ser o suficiente para a sua vida. E isso, pessoal, vai levar muitas pessoas à perdição. Essa é uma realidade. A gente não pode fugir disso. Nem é o que estou falando não, meus queridos. Você está amaldiçoando a gente. Não, eu estou falando a verdade, baseado nas escrituras sagradas. Olha o que fala aqui no livro de Apocalipse. Olha só. Olha o que diz aqui, queridos. Ó, livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma das coisas que é mais abominável aos olhos de Deus é a idolatria. Deus, ele destruiu várias nações por causa da idolatria, pessoal. Por causa da idolatria, a maioria do povo, por causa da idolatria, da rebeldia a Deus, a maioria do povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Daquela geração, o único que entrou na terra prometida foi Josué e Caleb. Por quê? Porque eles só adoravam ao Senhor. Porque eles não deixaram a sua fé ser contaminada. Entendeu? Olha o que diz aqui, ó. Quem vencer dará todas essas coisas. Eu serei seu Deus e ele me será filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Você pode ver aqui, pessoal. Todos esses aqui. Só quem está incluído no meio deles? Os idólatras. É todo isso aqui. Então, eu não tenho que fugir só da idolatria, cara. Eu tenho que fugir todo esse tipo de coisa aqui, ó. Porque, infelizmente, se eu não fujo disso aqui, se nós não fugirmos disso aqui, o nosso destino é o quê? É o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso aqui, pessoal, não é história da carunchinha, não. Isso aqui é verdade, isso aqui é uma realidade que vai acontecer. Isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, bem-aventurado aqueles que ouvem essa profecia e as guardam no coração. Entendeu? O que significa a palavra bem-aventurado? É feliz. Então, se eu quero ser feliz, é necessário que eu venha fazer o quê? Que eu venha guardar a palavra de Deus no meu coração. Entendeu? Gente, procura seguir o que está na palavra, pessoal. Não deixa ser influenciado pelos outros, não. Tem muitas pessoas sendo influenciadas por qualquer coisa, A palavra de Deus fala que a gente não deve ser guiado por qualquer espírito. Mas meu pastor falou isso, o missionário falou, o cantor falou, o bispo falou, seja lá quem for, se não está de acordo com a palavra de Deus, saia fora disso, meu irmão. Saia fora disso. Porque o único que pode salvar a tua alma é o Senhor Jesus Cristo. Não existe outro nome para que possamos ser salvos. Não existe outro. Só o nome de Jesus que salva você, que nos salva, queridos. Entendeu? Então chegou a hora da igreja. Chegou a hora da igreja de Cristo despertar, porque a igreja de Cristo está dormindo. Ela está deixando tantas coisas entrar no meio da igreja. E a igreja está impura. A igreja está contaminada com as podridões desse mundo. É uma realidade. Por isso que a palavra de Deus fala, maldito é o homem que confia no homem e faz do braço de carne a sua força. A sua confiança tem que estar no Senhor, a sua adoração tem que estar no Senhor, dependendo de quem seja. Essa pessoa ela só pode te ajudar porque Deus permitiu que ela te ajudasse.
Ah, mas ela é um profeta, ela orou, o milagre aconteceu. Só aconteceu porque foi pelo nome de Jesus. Pede para ela falar no nome dela, ver se acontece alguma coisa. Pede para ela falar. Pede para ela orar no nome dela, ver se você é curado, ver se você recebe uma bênção. Não vai acontecer. Porque é pelo nome de Jesus que isso acontece, pessoal. Entendeu? Algo muito lindo que eu acho aqui na palavra de Deus é que livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, fala que Pedro e os apóstolos, eles estavam pregando e eles foram presos. A palavra de Deus fala que de madrugada foi um anjo lá e soltou eles. E eles voltaram novamente a pregar. E os soldados lá, os fariseus, os sacerdotes da época lá, os religiosos, eles foram lá e falaram para ele, é o seguinte, se vocês continuarem pregando, falando desse Jesus, a gente vai prender vocês de novo. Aí Paulo falou, isso é muito forte. Porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Isso é muito glorioso, queridos. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Porque é Deus que provoca o milagre, é Deus que faz tudo acontecer na tua vida. É Deus que faz. Então ele tem que ser adorado, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser venerado, ele tem que ser exaltado. Porque quem morreu na cruz por você não foi cantor, não foi pastor, não foi homem, não foi ninguém. Foi Jesus para te dar a vida eterna. Entendeu, queridos? Então isso é muito preocupante, pessoal. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, um exemplo que aconteceu aqui no meu estado. Aquele cantor, pastor, Márcio Valadão, na época do Diante do Trono, que estava estourado, aí ele estava com um trabalho solo, né? E ele veio aqui no meu estado, no Acre, sou do Acre. Então o que acontece? Ele veio aqui e o pessoal começou a bater foto dele e na hora ele parou. Ele estava cantando, né? Ele vinha fazer show, cantar, adorar. Então ele parou. Ele falou assim para as pessoas, enquanto vocês não pararem de tirar foto aqui, eu não vou continuar. Porque a honra não tem que ser para mim. Eu não sou o astro aqui é Jesus Cristo. Isso eu achei muito bonito da parte dele. Achei muito legal. Entendeu? Porque ninguém tem que ser adorado, pessoal. O único que tem que ser adorado é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então o que acontece? Que as pessoas, na verdade, elas se encontram tão sem fé, que a palavra de Deus ela não consegue entrar mais nos seus corações. Elas não procuram o entendimento da palavra, elas não procuram buscar Cristo através da palavra, elas não procuram entender as Sagradas Escrituras. Que elas só crescem, elas têm que ter alguma coisa para ver. Essa é a verdade. Ela tem que ter alguma coisa para adorar, para apalpar. É o que aconteceu no povo. O povo de Israel, quando saiu do Egito, Moisés subiu lá e foi receber a lei de Deus, os mandamentos. E Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites. O que aconteceu? O povo começou a se desesperar porque Moisés não voltava. Fizeram um bezerro de ouro e foram adorar o bezerro. Olha só, pessoal. Porque o ser humano, infelizmente, ele precisa de alguma coisa para despertar a sua fé. Cristo não é o suficiente para ele. Cristo não é o suficiente para muitas pessoas. Elas precisam de alguma coisa. Isso não é fé genuína. Porque a palavra de Deus fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, Jesus. Gente, esse vídeo está ficando muito longo, então Deus abençoe a cada um de vocês. Medite no que a gente falou aqui para vocês, tá bom? Medite, compartilhe, deixe seu like, inscreva no nosso canal. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus em nome de Jesus.